Então, agradecer a presença de vocês, agradecer o convite, né? E nós vamos hoje, a ideia é... Tá funcionando? Tá? Você falou que precisa, tá ok? A ideia é que a gente converse um pouco sobre um tema que agora tem sido muito mais divulgado, né? Tenho trabalhado com esse tema desde 2015, mas agora a gente percebe o quanto tem sido falada essa questão do assédio, e que infelizmente ele faz parte de ambientes, né? E aqui mais propriamente ambiente de trabalho, que a gente está se referindo, mas o assédio infelizmente faz parte da vida em sociedade, e que a gente precisa entender o que é, para saber também como combater. Porque, embora ele exista, né, mas a gente deve estar sempre atento para nos proteger e proteger as pessoas que estão ao nosso lado. Então, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, interromper, né, se alguma coisa, ou fazer algum comentário. Então, hoje o tema é conversando sobre assédio moral no trabalho, identificação, enfrentamento e formas de prevenção. Então, agradeço ao SECOM pelo convite e esse espaço, né, o Núcleo de Educação Permanente, que abriu as portas para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema. A equipe da CRIAT sou eu, Terezinha Lima Faria, o Diogo Lacerda, que vem na parte da tarde, e o Rogério Batista. A DGRH, então, a CRIAT está dentro da Diretoria Geral de Recursos Humanos, na divisão de Psicologia do Trabalho. E a CRIAT tem por objetivo contribuir para a formação de ambientes harmoniosos e produtivos, onde prevaleçam respeito, diálogo e cooperação nas interações humanas. E nós atuamos em 3 eixos: na prevenção às práticas abusivas, no monitoramento da qualidade do relacionamento interpessoal e no acolhimento a denúncias de assédio moral. Então, hoje a gente vai falar um pouco dessa questão, né, da importância não só de acolher denúncias, mas também não ficar enxugando gelo, né? Senão a gente fica trabalhando só em cima de algo que já pode possivelmente estar acontecendo, que é o assédio, mas trabalhar no monitoramento dos ambientes para verificar o que é conflito, que ainda é possível de ser administrado, e também na prevenção. Então, na prevenção é isso que nós estamos fazendo hoje, né? Conversando sobre o tema, por meio de palestras, workshop, cursos, em que a gente possa explicar para as pessoas o que é assédio, e se não é assédio, o que está acontecendo no ambiente de trabalho que pode estar causando sofrimento, adoecimento. Então, a primeira coisa é entender o que são práticas abusivas no trabalho. Então, as práticas abusivas são quaisquer condutas que prejudiquem a saúde física e emocional dos trabalhadores, afetando sua capacidade de trabalho e o ambiente laboral. O que diferencia, então, práticas abusivas de outras formas de sofrimento? Porque o estresse, muitas vezes, faz parte, e tem algumas profissões em que o estresse está muito mais forte, mais presente. Mas o que diferencia o estresse, a sobrecarga de trabalho, de uma prática abusiva? Na prática abusiva existe a predominância da vergonha e da humilhação. Essa é a diferença. Aqui na Unicamp, agora no 2º semestre, vai até haver uma campanha contra a violência. Daí é qualquer tipo, seja assédio moral, assédio sexual, discriminação, preconceito. Então, vai haver uma grande campanha falando não à violência na Unicamp, né? Então, o assédio faz parte da violência. E o assédio, ele não é só no Brasil, ele está presente no mundo todo, inclusive os primeiros estudos foram feitos por pesquisadores na Europa, né? E ele recebe nomes diferentes nas diversas partes do mundo. No Brasil é mais chamado de assédio moral ou assédio sexual, e bullying e intimidação sistemática. Muitas vezes o bullying mais referente na escola, fala-se também da intimidação sistemática, né?
Então, assédio moral, é muito importante a definição, porque as pessoas muitas vezes utilizam o senso comum. Ah, eu estou sendo assediado, e acaba até banalizando, né? Ah, qualquer coisa é assédio. O assédio é qualquer conduta abusiva, seja gesto, palavra, comportamento e atitude, que atente por sua repetição, é importante isso, repetição, sistematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Essa definição é da Marie-France Hirigoyen, francesa, e ela foi uma das pioneiras no estudo de assédio moral. E foi ela que publicou mais livros sobre o assunto e ganhou uma repercussão maior em função disso. Então, o que precisa ter em mente? O assédio moral é uma perseguição, é fazer a pessoa se sentir acuada, mas de forma repetida, não é uma coisa isolada. Então, tem uma repetição nas ações, existe uma intencionalidade, mesmo que não seja tão declarado, às vezes é muito sutil, mas existe uma intenção em ter aquela pessoa, um grupo de pessoas como alvo. E existe uma sistematização. Então, é planejado, não é algo que acontece eventual. A pessoa arquiteta a forma de tornar a vida do outro insuportável e ir minando a energia daquela pessoa. A diferença de assédio moral organizacional, também chamado assédio moral institucional, e de assédio moral interpessoal. O assédio moral organizacional, ele é um processo incessante de práticas abusivas aplicadas nas políticas, estratégias e rotinas da organização. Ele já faz parte, é como se fizesse parte da cultura daquela organização. Aqui o funcionamento é esse, a pessoa já é admitida na seleção, já é encontrado pessoas que possam estar ali naquele trabalho de uma maneira quase que de suportar muita pressão e, se não conseguir suportar, vai ser humilhado na frente dos outros. Então, eles já faz parte da política, das estratégias, né? E eles fazem como justificativa das ações, como fazendo parte, olha, os valores da organização é esse. Você, acho que há pouco tempo, ouviu falar, vocês devem ter visto, Elon Musk falando, né? Olha, aqui ou as pessoas vão produzir, se não serve para cá, e ele manda mesmo e-mail demitindo a pessoa por e-mail. Então, ou faz do jeito que eles querem, ou rua, né? De uma forma muito agressiva. Então, dá uma percepção de normalidade. Aqui é assim que funciona, se não está satisfeito, cai fora, né? Então, depois eu vou mostrar alguns exemplos que a gente vê muito nos congressos que a gente participa. Já no assédio interpessoal, é uma questão mais entre indivíduos. Envolve relações, né, entre pessoas, e há o desejo deliberado do agressor de prejudicar um alvo específico. Eu vou dar os exemplos, porque depois, se tiver dúvida, eu explico melhor essa parte. Ó. Por exemplo, no assédio organizacional, tem a equipe de vendas aqui. Vocês tinham uma meta. Daí é declarado quem não atingiu meta, vem aqui no palco e deita no caixão. Porque significa que você está morto para esta organização. Isso é feito no auditório, com todo mundo presente, as pessoas dão risada, uns batem palmas, então a pessoa deita. Ou então recebe o troféu, o título, né? Bola murcha, que é usado, né, acho que num programa de futebol, uma coisa falando, bola murcha, né? Aquele jogador que não foi tão bem no futebol. Então, algumas empresas usaram isso para dizer, funcionários que não estão produzindo são bola murcha. Aquilo lá, gostariam de ganhar chocolate assim? O que significa receber isso? Ele ama.
Por que ele escolheu essa marca de chocolate aqui, Isso, você está pisando, você está lento. Então, se chegar na sua mesa e você encontrar o talento, todos sabem que já é uma avaliação negativa do funcionário. Aí tem. E a imaginação? Agora ninguém mais compra talento, não dá talento para ninguém. Troféu tartaruga, então os que estão mais devagar podem receber o troféu tartaruga. Ou então na frente de todos fazer, isso até em bancos aqui no Brasil foi falado há um tempo atrás, fazer, como que chama? Flexão. Ou você está ciscando, né? Você não está produzindo, você está ali pegando milho. Então, vestir de galinha. E alguns, principalmente call center, né? A pessoa, quando ela sai para ir no banheiro, ela está deixando de produzir. Então, daí a organização diz que ela deve usar fralda para evitar ir tantas vezes no banheiro. Então, alguns lugares toca alarme quando a pessoa está no banheiro e já está na hora de voltar para o posto. Ou seja, são exemplos de que isso todos que trabalham na organização sabem que funciona desse jeito. Geralmente paga-se muito bem, um salário altíssimo, mas até as pessoas não aguentarem mais e terem que sair, né? Ou serem mandadas embora ou pedir para sair. E tem muitos casos assim que a pressão fica tão grande que o índice é grande de suicídio, né? Só que daí como que algumas empresas acharam uma forma de não ficar na mídia, a empresa onde as pessoas cometem suicídio, tal. Colocou rede. Porque daí quem se atirar não vai morrer. Né? Então, é uma forma de lidar com a situação. E quando essas empresas são ajuizadas, né, no Tribunal de Justiça, o que elas alegam? É uma forma pedagógica que a organização encontrou de fazer com que as pessoas se motivem a trabalhar mais. Então, tudo isso é como se fosse motivacional. Então, por isso que eu comentei no slide anterior, que é como uma política, estratégia já da organização, diferente do interpessoal, né? Bom, agora falando, né, de maneira do assédio interpessoal, como que se explicita o assédio moral? São gestos, condutas constrangedoras, humilhação, tem a difamação, a culpabilização, tudo é sempre aquela pessoa, né? Acontece, qualquer coisa que aconteça, é o João que cometeu. Risinhos, tem o João aqui? Risinhos, piadas jocosas. Então, sempre assim, fazendo alguma coisa que sabe que vai afetar aquela pessoa, né? Indiferença à presença do outro. Olha, nem lembramos de te chamar para a reunião, até tinha esquecido de você. Ou todos vão almoçar e esquecem de chamar a pessoa. Estigmatização dos adoecidos. Então, falar em público, a gente nunca sabe quando pode contar com a Marina, né? Ela nunca está aqui, está sempre doente. Então, não dá para entregar isso para ela, porque ela não vai dar conta. Né? Está muito doente, então fica estigmatizando a capacidade, né? O capacitismo, né? Indução à demissão e aposentadoria. Então, sabe que o Paulo vai poder aposentar, então já fica, né? Paulo, você já está com tempo, né? Quando que você vai aposentar? Né? Você já está vendo? Você já foi no RH ver o que você faz para aposentar? E isso continuamente. Fica sempre lembrando a pessoa que ela já poderia aposentar. Tarefas sem sentido. Então, aquilo que depois a pessoa até providencia, faz, daí fica lá parado, que não tinha utilidade nenhuma. Ou então, ao contrário, metas inexequíveis. Dá algo que é humanamente impossível da pessoa conseguir realizar. Às vezes, um prazo muito curto e uma tarefa
que sabe que a pessoa não vai dar conta, e o sentimento qual vai ser daquela pessoa? Nossa, né, se me passou isso, eu deveria dar conta. Então, a pessoa vai se desconfiando da capacidade dela mesmo, né? Será que eu acho que eu não sou tão boa mesmo para estar aqui, né? Divulgação de algo pessoal, então sabe, algo da vida pessoal, particular, e passa a fazer fofocas ou divulgar, né, para outros. Comunicação via terceiros. Então, não trata mais o outro como sujeito, é como objeto e a comunicação não é mais com aquela pessoa, vai pedindo para o outro, fala para ele fazer isso. Não converse, não está aberto para a pessoa vir falar com você. E a vigilância acentuada e constante. Então, é naquela pessoa, não é no grupo, não é uma prática que é feita para todos. Com aquela pessoa, vai ter uma fiscalização excessiva. Então, é sempre com aquele ser, né? As categorias do assédio moral, segundo a Marie France, são 4. E todos aqueles exemplos e muito mais, né, que não foram falados aqui, mas podem ser encaixados em alguma dessas categorias, que são basicamente essas 4. Deterioração proposital das condições de trabalho. Vai tirando, a pessoa precisa de computador para trabalhar, o computador, coloca o pior computador que ela não consegue, muitas vezes até fala, vamos mandar o seu computador para conserto, e não fica meses e a pessoa precisa daquilo para trabalhar. Então, vai tirando as condições de trabalho. Isolamento e recusa de comunicação, que foi o que eu falei, né? Já passa comunicação por terceiros e tal. Atentado contra a dignidade. São aqueles exemplos anteriores que podem ser encaixados aqui. E a própria violência física e verbal. Então, quando parte para uma agressão mesmo, né? Que pode tanto uma comunicação mais violenta ou agressão física. Então, até coloquei recentemente essa foto. Porque é essa sensação que a pessoa tem aqui, né? Ela está sempre sendo perseguida, acuada, qualquer movimento ela se sente que pode sofrer o ataque. O assédio, né, podem acontecer de diversas maneiras. O mais comum seria o vertical descendente, que é alguém que tem o poder, geralmente poder hierárquico, assediando quem tem menos poder. Mas existe também o ascendente, quando um funcionário ou um grupo de funcionários assediam alguém que tem hierarquicamente superior ou que tem uma posição acima. Misto, colegas e gestores assediando uma pessoa. Ou horizontal, que é entre pares. Então, em empresas privadas, qual que vocês acham que é o mais comum? O vertical. Alguém no poder assediando quem está abaixo. Porque, geralmente, empresa privada, se acontecer o contrário, é mais fácil. Já manda embora, já dá um jeito de eliminar o problema, né? E em empresas públicas, todos acontecem, inclusive o ascendente. Porque quando a gente fala do uso do poder, não necessariamente é o poder hierárquico, o poder formal que é atribuído pela organização. Muitas vezes a pessoa tem o poder por ter muito tempo de Unicamp, por ter muitos contatos, né, fazer parte de determinados grupos em que ela se sente empoderada. Muitas vezes um gestor acabou de entrar, ainda não conhece as normas, então aquela pessoa acaba usando uma liderança negativa e muitas vezes convencendo uma parte do grupo a prejudicar aquele gestor. Então, às vezes tem casos de gestor que o primeiro gestor que estava ali liderando era mais flexível, né? Tudo era mais horário, tudo mais fácil conseguir com ele. Quando ele sai e entra um que quer seguir as regras, então vamos ver quais são as normas, o que é permitido, o que não é. Então, às vezes, pode acontecer essa intenção de tirar a pessoa do cargo e daí começar o assédio. E por que alguns funcionários se uniriam a por exemplo, a um gestor ou alguém que tem o poder
para assediar alguém? Porque é beneficiado? Por quê? Puxa saco pode ser do gestor, ou se unir a alguém, como eu falei, alguém que não é gestor, mas tem um poder informal. E eu posso ficar com medo, né? Na hora do seu, isso, é melhor. Exatamente. Ou seja, melhor eu me unir para, né, não ser a próxima vítima, né? Então, melhor fazer parte do grupo. E o horizontal é entre pares, daí são competições que começam e podem evoluindo para as práticas abusivas, assédio, então daí é entre pessoas com o poder igual, a gente não percebe diferença, né? E que daí com o passar do tempo, sofrendo o assédio, sim, o poder vai mudando, a pessoa vai perdendo energia e o poder vai ficando nas mãos de um deles. O enfrentamento, então, precisa ser constante. A gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, sempre observando o nosso ambiente. E, então, como eu falei, a Unicamp, né, tem essa questão agora da campanha contra a violência, mas desde 2015 foi assinado o TAC. O TAC ele foi assinado em função de uma audiência pública, que foi no HC. Os funcionários, o sindicato entrou no Ministério Público dizendo que havia inúmeros casos de assédio moral na Unicamp. Então, o Ministério Público fez uma audiência aberta no HC, o sindicato passou chamando pessoas que se sentissem assediadas para ir dar o depoimento. Então, a partir disso, gerou um documento, que é o Termo de Ajuste de Conduta, que tem por objetivo fazer com que a universidade coíba as práticas abusivas e, neste caso específico, de assédio moral. Então, o TAC é o 303/2015 e a instrução normativa que diz quais são os procedimentos adotados. Então, é o 002 de 2016. Os documentos estão na página da DGRH, então tem todas as cláusulas ali. A FUNCAMP, ela assinou também um termo de ajuste de conduta no ano seguinte, em 2017. Ela tem algumas cláusulas específicas para acolher denúncias de assédio moral, mas quando se refere à denúncia de algum funcionário da FUNCAMP contra funcionário da Unicamp, daí nesta cláusula entra no nosso TAC. Então, os procedimentos são os que a gente adota para acolher denúncia contra servidor da Unicamp. Ok? Então, também na página da FUNCAMP tem o TAC da FUNCAMP e a resolução 01 de 2017. Então, o que nós precisamos é cultivar na organização, ambiente, relações de trabalho saudáveis. Porque quando a gente pensa assim, sabe a imagem de um barco que tem um furo? Fala, o furo está do lado dele, não está do lado que eu estou sentado, então não tem problema. Só que o que vai acontecer com o barco? Uma hora ele começa afundando de um lado, mas depois vai encher e vai afundar, todos vão sofrer, né? A mesma coisa, às vezes o assédio começa com um colega, você está observando, fala, bom, eu não vou me meter, vai lá com ele. Só que o ambiente começa a ficar ruim. E depois todos vão sofrer aquilo, vão se sentir mal naquele ambiente de trabalho e podem adoecer, né? Aqui é a sequência, não vou entrar em detalhes para não ficar muito cansativo, mas basicamente entra uma denúncia por meio de um formulário que tem na página da DGRH, em que a pessoa denunciante, ou pode ser um grupo de pessoas, estão denunciando alguém. Então, preenche o formulário e faz um relato por que se sente assediado. Depois tem a escuta individual, a gente escuta individualmente denunciante para entender a situação e depois chama o denunciado para que ele tenha conhecimento do que está escrito naquele formulário e ele possa também nos contar o que está acontecendo. E da mesma forma que o denunciante entrega um relato escrito, também o denunciado entrega um relato, a gente marca um prazo para o denunciado entregar também um relato escrito.
Daí são atendidos por 2 psicólogos e esses psicólogos fazem a análise e elaboração de um parecer técnico que tem por objetivo dizer se há indícios de assédio moral e, se não há indícios de assédio moral, que outra situação está acontecendo, que conflitos que podem estar causando algum problema na relação. Então, nesse parecer técnico é enviado para a diretora da DGRH. Em alguns casos, ela encaminha para a Procuradoria-Geral para uma análise jurídica. Então, a PG faz uma análise jurídica da situação e devolve para a diretora-geral, que daí vai tomar a decisão. Então, é a atribuição da diretora da DGRH tomar a decisão pela abertura de sindicância ou uma outra ação. Pode propor orientação aos líderes daquele setor ou daquela pessoa que foi denunciada, né, para que faça alguma coisa. Pode sugerir treinamento, cursos, porque às vezes os conflitos são provenientes de inabilidade de gestão, uma comunicação mais agressiva, então pode propor outras ações, inclusive uma assessoria para aquela área, né? E ela tomando a decisão, aí as partes tomam ciência do resultado, também chamadas individualmente para saber do resultado. Se o sindicato acompanhou, ele vem também tomar ciência. E o diretor, superintendente, coordenador, né, o cargo mais alto de uma unidade ou órgão, recebe uma comunicação de que houve uma denúncia e o resultado que foi dado pela diretoria. Que realmente entraram nesse coisa, a pessoa entrou com denúncia de assédio, ela só pode entrar com denúncia preenchendo o formulário e a gente segue rigorosamente tudo isso. Vamos supor que uma pessoa fez a denúncia e saiu da Unicamp. A gente manda o parecer, uma informação para a diretora, ela encaminha para a PG, sabendo se mesmo a pessoa saindo da Unicamp, se a gente deve chamar ou não. E normalmente, nos poucos casos, né, não é comum isso, mas quando aconteceu, a PG disse, sim, faça a convocação, porque se o possível assediador estiver aqui, a gente precisa entender o que aconteceu. Daí a gente manda e a pessoa, mesmo estando já tendo pedido de exoneração, ela voltou para fazer a denúncia. Ela veio para a parte da escuta, né? Então, para a gente precisa entrar nesses moldes e para nós é muito importante ouvir as duas partes. Muitas vezes o denunciante carrega na tinta, você olha aquele relato e fala, nossa, tem todas as características de assédio. Ao ouvir o outro lado, a gente percebe, não é bem assim, né? O outro lado traz coisas que aquela pessoa não havia falado, havia omitido ou havia até transformado. Então, para que nós somos psicólogos, tem a questão da ética, e a gente trabalha muito nessa questão, ouvir os dois lados e só a nossa resposta ou é que tem indícios, não tem indícios, e se tivermos dúvidas, porque ouvindo as partes, precisaria investigar mais e não é a nossa função colher provas nesse momento. Então, se ouvindo as partes, lendo os relatos, ficou dúvidas, a gente coloca que não foi possível identificar se há ou não indícios e, portanto, a nossa sugestão é uma averiguação mais aprofundada, que significa a diretora propor abertura de sindicância, porque daí na sindicância as partes são chamadas, apresentam testemunhas, apresentam provas, e a sindicância já tem o poder de dar uma penalidade. Mas é limitado esse poder, né, da sindicância tem um limite. Se ela achar conveniente passar para a CPP, que é a Comissão Processante Permanente, que daí são advogados, e daí a penalidade pode ser ainda maior, daí ela encaminha para a CPP. Daí as partes têm que constituir advogados para poder responder à situação. Mas aí é um processo administrativo. Daí abre um novo processo, daí já não é o número de processo da denúncia, né? Quando vai para a sindicância já é um processo
um novo número. As pessoas que participam da sindicância é uma comissão de pessoas de áreas diferentes da onde aconteceu a situação. E a CPP é um grupo de advogados, né? Até aqui o funcionário isso não tem penalidade, só a não, partir pela possibilidade. exato. A gente chama essa parte desde a entrega. Desde a entrega até nós entregar, desde a entrega da denúncia, até nós concluirmos o nosso parecer e entregar para a diretora, como sendo uma fase de apreciação preliminar da denúncia. Seria assim, ouvindo, a gente percebe ou não indícios. E daí, a partir daí, quando a decisão é por... a diretora concorda que tem indícios de assédio, ela é que faz a abertura de sindicância. Daí se torna, então, um outro processo. Tudo bem? Depois, então, a gente conversa, porque realmente eu não estou lembrada da situação que você está falando, não sei se, acho que não deve ter entrado por esse caminho, deve ser outra forma. Consequências do assédio moral. O assédio moral, então, ele afeta o próprio indivíduo, né, que está sendo assediado, então a pessoa começa a perder o sentido do trabalho e da identidade. Mire, você só me controla o horário, porque como eu estou sem nada, eu também não sei como que está. 15 para as 11, né? A consequência do assédio moral. Para o indivíduo, a perda do sentido do trabalho, a pessoa vai perdendo, então, a energia, a vitalidade, tem modificações psíquicas, então já não consegue dormir à noite, a ansiedade aumenta, né? E a desvitalização que eu comentei. Então, para a pessoa, ela perde aquele sentido, o propósito de trabalho. A gente se identifica muito com onde a gente trabalha e muitas vezes a gente coloca como sobrenome. Eu sou a Terezinha Unicamp, sou a Terezinha da Unicamp. Mas quando a pessoa começa a perder esse sentido, o propósito do trabalho, ela já não se vê mais pertencente. No domingo já começa, né? Toca a musiquinha do Fantástico e já começa, né? Isso. É aquele peso, né? Do que vai ter que enfrentar no dia seguinte, o caminho para cá é uma tortura. E isso não afeta também somente o indivíduo, mas afeta a família dele. Então, muitas vezes as relações, né, seja com os filhos, com todos os familiares, também começam, porque tinha uma pessoa que contou uma vez que jogando bola com o filho, começou a chorar, e o filho percebeu, né, você está chorando? Porque está ali brincando com a criança, mas preocupado, ansioso, né? Para a organização também tem consequências, porque daí tem uma redução da produtividade, a pessoa já não consegue mais fazer. Aquele que era muito capaz, ele já começa até a duvidar da capacidade e perde mesmo a força para o trabalho. Tem um aumento na rotatividade, aumento de erros e acidentes, absenteísmo, licenças médicas, um aumento bem grande, né, disso. Aposentadoria prematura, então pessoas que planejavam se aposentar mais para frente, decidem então já sair de uma vez, e um clima desfavorável para o trabalho. E para a sociedade também tem custo, né? O custo com tratamento médico, reabilitação, despesas com benefícios sociais, dependência de auxílio-doença, aposentadoria precoce, e custo de processos administrativos e judiciais. Então, ou seja, o assédio ele prejudica todos, né? Seja internamente na empresa, fora. Agora que vocês já sabem tudo sobre assédio moral, olhando essas imagens, vocês me diriam, né? Vocês agora que vão fazer o parecer técnico, vocês diriam que é assédio moral? O quê? Não, não tem som. Eu só estou falando... Isso. Tá. Então você está dizendo que tem parte da informação, né? Você só tem a imagem, você não tem o conteúdo verbal. Entendi. Esse aqui pode estar arrumando a gravata?
Fazendo elogio, que gravata bonita, nem segura a gravata para ver. Esse aqui não sei se dá para ver a imagem. Essa aqui, dá para entender? Essa imagem, ela está sem o EPI, né? Tem umas pessoas que estão usando luva e tem alguns aqui que estão sem luva. Pode ser alergia. Ou seja, esse aqui pode ser alergia, esse pode estar olhando a gravata, como pode estar praticando uma violência. Esse aqui está falando mais sério, né? Aqui, algum erro que foi cometido, nossa, né? Olha que, como foi passar esse erro, né? Um olhando ali, meio do outro. Bom, a contribuição já começou a ser dada aqui também, né? Desse lado, falta desse agora. E o pessoal já falou. O conflito de cara tem muitos precisa de outros elementos. O que precisa? Vocês que estudaram até agora. Repetição, olha aí, muito bem. Então, é uma prática repetida, não é uma prática isolada. Aqui pode ser, sim, uma agressão, mas se aconteceu naquele momento, aquele único dia, né, a gente não sabe por que a pessoa naquele dia estava... Se for agressão, a pessoa pode fazer boletim de ocorrência, pode pedir reparação, retratação por dano moral. Aí entra na justiça comum. Então, para a gente saber se é assédio, lembre-se, não dá para a gente olhar uma única situação. Está passando pela sala e ver duas pessoas em tom de voz mais alto e falar, olha, está sofrendo assédio. Pode sim ser uma agressão verbal, mas o assédio, repetição, intencionalidade e uma prática repetida. Tá? Uma prática sistematizada. Isso. Muito bem. Bom, então, se nem tudo é assédio, né? Então a gente precisa entender isso, né? Nem tudo é assédio. Então, uma agressão pontual, seja uma violência física, verbal, ela pode ser um dano moral, a pessoa pode buscar na justiça comum seus direitos. Más condições de trabalho. Se for algo que todos estão passando, o ar-condicionado está quebrado faz um mês, mas todos estão passando por isso, não é um assédio. Imposições... Mas então, se teve a intencionalidade de prejudicar, tá? Se não teve a intencionalidade... precisaria ter a intencionalidade de tornar o ambiente ruim. Imposição, então, organizar o trabalho. Isso é complicado, principalmente a área da saúde, né? Porque na hora de organizar o trabalho, as escalas nem sempre agradam a todos, plantões, tem que, às vezes, até trocar de setor para cobrir outro setor. Então, isso está no contrato de trabalho, quando a pessoa entra, ela sabe que pode mudar o horário, o turno, tudo. Se estiver no contrato de trabalho, isso cabe aos gestores tomarem decisões. E às vezes as pessoas, é claro que a gente sabe que tem necessidades individuais, eu já acostumei com esse horário e tudo, mas isso estando dentro do contrato de trabalho é uma atribuição gerencial de organizar o trabalho. O que não está é assédio, então? Não é tão assim, tem aquele negócio. Repetição, prática sistematizada, intencionalidade. Avaliações sobre o trabalho, também dar feedback, dizer que poderia ser feito de outra forma, isso também é uma atribuição dos gestores. Então, eles também não podem ficar reféns. Eu tenho medo de falar, porque senão já vai procurar o sindicato. Você quer sentar? Eu também não sei se tem lugar, algum lugar, não. Não tem? Aqui também não tem. Bom, então, as avaliações fazem parte, precisam, mas assim, tudo não é o que é feito, mas o como. Então, por isso que precisa capacitar gestores que na hora de fazer uma avaliação, escolher o local adequado, né, o momento certo, a forma de falar, porque a gente fala que o que pode cair no assédio é o como as coisas são feitas e não o que é feito, né? Ok?
Bom, então, também é isso aqui, a gente tem que tomar cuidado com a vitimação excessiva. Porque se todo mundo o tempo todo está dizendo que está sendo assediado, daí fica uma coisa banalizada. Se todo mundo sofre assédio, então isso é comum, isso faz parte e a gente não tem nada que combater mais. Então, precisa deixar os casos que realmente são assédio para que a gente possa combater. Uhum. Oi? Tá. Exatamente sobre isso que você falou, porque hoje, tudo bem, tem o assédio, vários conflitos, só que também tem um outro lado. Hoje, se você falar para a pessoa, olha, você pode cumprir a sua função? Eu tenho moral. Então, assim, ao passo que também tem os dois lados. Óbvio que a quantidade de cima para baixo é bem maior, mas a vítima, Vítimas. é muito grande. Sim. Entendeu? Por exemplo, se você fala para a pessoa, olha, você tem que pegar esse papel e fazer assim aqui errado. Aí a pessoa, não, mas eu não estou bem. Entendeu? Então, vai no médico. Sim. Então, tudo também, as pessoas se acham muito vítimas da situação. Né? Não consegue olhar ao redor e ver que lá fora, é bem pior. Você não produz, você vai para a rua. Sim. Aqui não. Você vira vítima. Então, o contrário também tem que ser muito considerado. Sim. Né? Por isso, assim, o nosso trabalho é muito sério nesse sentido de ouvir as partes, entender e até dar orientações, né? Existe o Estatuto do Servidor da Unicamp que fala até, inclusive, do comportamento dos servidores. Então, isso é importante, tá? Os gestores, todo mundo estar atento se está sendo cumprido ou não o Estatuto do Servidor. É importante todo mundo ler esse estatuto, porque ele é o que rege. Exato. Né? Todo mundo lê Sim. Seria muito importante. Então, até a agressividade. Eu sou assim mesmo, é o jeito que eu sou. Os outros têm que se adaptar a mim. Isso não. Você olha no estatuto que está dizendo qual é o comportamento do servidor. Bom, então, se não é assédio, como a Dani falou, não é assédio, mas o conflito pode estar ali, né, presente. Então, a gente precisa entender também o que é conflito para também não falar, aqui está cheio de conflito. O conflito, ele nada mais é que opiniões e situações divergentes ou incompatíveis. Pessoas pensando de forma diferente. Isso é ruim? Pensar de forma diferente? Então, o conflito em si, ele não é nem bom nem ruim, ele existe. Faz parte da relação humana e, às vezes, se não tiver a relação com o outro, o conflito pode ser até dentro do próprio indivíduo, né? Não sei se eu faço isso ou faço aquilo. A pessoa fica em conflito com ela mesma. Então, o conflito é inerente ao ser humano e, basicamente, são opiniões ou situações diferentes. E, graças a pensar de forma diferente, Galileu Galilei conseguiu fazer a revolução científica. Se todo mundo pensasse exatamente igual, não haveria evolução. Então, o conflito, quando chega alguém novo na área, pode trazer ideias novas, pode pensar, falar, nossa, mas não poderia ser feito de outro jeito? Ninguém tinha pensado nisso. Então, o conflito pode ser funcional, pode ser positivo. Mas tem conflitos que são disfuncionais, que eles são mais medindo força, quem tem mais poder, quem é mais brilhante, né? Quem tem melhores ideias. Daí entra no campo da competição, da destruição do outro, né? Então, ele passa a ser conflitos disfuncionais. E aqui alguns exemplos de conflitos disfuncionais. Fofocas, né? Não agrega nada, tá só para querer humilhar, prejudicar outra pessoa. Dificuldade em trabalhar em equipe multiprofissional. Então, a dificuldade, né, de lidar com pessoas que sejam de áreas diferentes. Ruídos na comunicação. Vou passar um pouquinho mais rápido para não passar do horário. Disputa de conhecimento, disputa por cargo, né? Por que não fui eu nomeado? Né? Atribuição de cargo é uma escolha por um cargo de confiança e cabe aos gestores decidir quem vai ocupar um cargo gratificado, né? Mas a pessoa acha que ela é que deveria ocupar. Da mesma forma, pode ser para ocupar ou para tirar do cargo, né?
falta de recursos financeiros, materiais. Sempre quando há falta, pode ter conflitos e começar uma briga se as pessoas não souberem como lidar com essa situação. O funcionário antigo se sentindo superior, funcionários com restrição médica, daí os que ficam começam a se sentir sobrecarregados e fazer uma acusação dos que estão com licença. Desconhecimento do processo de trabalho como um todo, a pessoa conhece só aquela sua parte no processo, então isso também causa conflitos, porque não entende por que tem que ser feito de determinada maneira um trabalho. Subordinado que não acata ordens do gestor, isso a gente escuta também, a gente recebe situações em que não há reconhecimento daquela pessoa como sendo gestor. Um preconceito, discriminação, que é tentar excluir aquele que é diferente do grupo. Áreas administrativas brigando com a área técnica. Tem muitos grupos na Unicamp? Administrativo brigando com a área técnica, quem mais? Né? Docente com PAEP, FUNCAMP, Unicamp com FUNCAMP, e daí tem os etarismos também, né? Quem é mais velho com mais novo, vice-versa. Bom, e as pessoas reagem de diferentes formas ao conflito. Então, às vezes tem um conflito, ó, duas pessoas... Ou seja, né, só tem... os dois querem a mesma coisa. Então, essa é uma forma de resolver conflito? Resolveu? Conseguiu o que queria, quem tinha poder? Uhum. Então, aqui é o uso do poder. Quem pode mais, né, e conseguiu aquilo que queria, né? Essa do capuz, a criança do capuz conseguiu resolver o que ela queria, o que ela precisava. Mas essa forma é uma maneira de reagir ao conflito quando se tem essa idade, né? 2, 3 anos, a pessoa ainda não tem tanto amadurecimento, não sabe como lidar, que forma diferente eu posso lidar com a situação. A ideia é que conforme as pessoas vão crescendo, que elas vão adquirindo um repertório diferente para lidar com as pessoas, saber lidar com conflitos, né? Então, o que se observa é que as pessoas reagem ao conflito, ou ficando de mal, não falo mais com fulano, ou já parte para agressão, ou verbal, ou física, já parte para a luta. Ou então, nesse daqui, quem é mais empoderado, querendo diminuir o outro. Acusar, você que fez errado, não sei o quê. Ou ficar zen. Vou respirar, contar até 10, depois um dia eu resolvo isso. Ou então o do meio, que é unir a razão com a emoção. Então, se agora talvez não seja o momento de eu falar com a pessoa sobre isso, não é o local adequado, eu vou esperar, no dia seguinte eu chego e converso com a pessoa, olha, não gostei daquilo que você falou, e daí sim, buscar uma forma de um acordo, uma negociação, ou lidar para resolver aquela situação. Então, existem formas diferentes. E por que as pessoas reagem de forma diferente? Depende muito do grau de maturidade. Então, a maturidade das pessoas para saber lidar com situações mais difíceis. Saber se colocar no lugar do outro e não ficar voltado só à própria necessidade. Por que o outro está precisando tanto daquilo? Às vezes é férias no mesmo período. Por que ele está brigando tanto que ele quer? Será que dá para a gente entrar num acordo? Habilidade para ponderar e ser assertivo. Então, pensar e falar de forma assertiva, que daí, né, tem o curso da comunicação não violenta que mostra muito isso, né? Como você expressa algo de forma assertiva, falando a sua necessidade e reconhecendo a necessidade do outro, né? Capacidade para fazer concessões. Então, saber muitas vezes ceder, em outros momentos, outras pessoas vão ceder também para você, e ter o controle emocional. Então, quando a gente fala até de controle emocional, dessas habilidades, nós estamos falando de inteligência emocional.
Então, isso é algo que está sendo muito valorizado nas organizações. Pessoa que tem inteligência emocional para trabalhar em equipe. Então, fazer a gestão de conflitos é muito importante, não só ao gestor da área, mas todos nós temos capacidade de prever tensões e não colocar mais fogo, mais lenha na fogueira, né? Identificar quais são as fontes, as causas de conflitos, impedir o crescimento dos desacordos, e encontrar soluções satisfatórias para todas as partes envolvidas, visando uma gestão eficaz. Então, quando a gente fala em fazer gestão de conflitos, na verdade, o que precisa ter como base? Que exige comprometimento integrado. Ou seja, para evitar que o conflito escale e possa chegar a ser assédio também, é muito importante que tudo funcione bem e esteja integrado. Ou seja, a organização precisa ter regras claras, estabelecer diretrizes administrativas que traduzam a preocupação com o clima de relações humanas. Então, voltamos ao estatuto, existe também penalidades quando não é cumprida as regras. Então, isso precisa estar muito claro. Os líderes, eles precisam fomentar a cultura do cuidado e do respeito à dignidade, e não líderes que, gestores, né, nessa caso, que muitas vezes são os que propagam fofocas ou que contribuem para o clima ficar mais tenso do que já está. Ao contrário, os líderes devem fomentar a cultura do cuidado, do respeito à dignidade, estabelecer um clima positivo e favorável. E todos nós, funcionários, contribuir para ambiente de respeito mútuo, cooperação, solidariedade. Buscar sempre desenvolver o autoconhecimento. Por que eu fico irritado quando o outro está falando alguma coisa? O que tem? O que aquilo provoca em mim? E se colocar no lugar das pessoas também. Então, tudo isso precisa estar integrado para que diminua-se os conflitos disfuncionais e se previna o aparecimento do assédio moral. E, para finalizar, a gente tem que ter atenção à qualidade, né, das relações interpessoais e o bem-estar. E isso, como eu comentei anteriormente, é muito importante toda a integração. E tem muitas áreas que já estão trabalhando, buscando o bem-estar, né, das pessoas no trabalho. Então, temos a DGRH, a Divisão de Psicologia, a CAED, que é Cuidados, Acolhimento, Escuta e Desenvolvimento, que tem até feito alguns trabalhos de capacitação, de orientação, com relação à avaliação de desempenho, com relação a feedback. A Divisão de Psicologia CRIAT, que nós falamos até agora, que é o